Bom, pessoal, agora retomando esse primeiro vídeo e começando a falar do próprio objeto do que a gente deveria tratar, do que a gente vai tratar nessa primeira das aulas, né, que vai pela internet, que é o tema da coisa julgada no processo coletivo. E eu digo a vocês, a gente já teve a experiência ao longo desse semestre de ver que uma das grandes dificuldades de trabalhar processo coletivo é que a gente não tem um código de processo coletivo. Já houve um anteprojeto, esse anteprojeto já foi rejeitado. Eu até hoje mesmo eu conversei com o Fred a respeito de um julgado bem interessante que eu vou comentar um pouco mais pra frente, que a gente vai debater no nosso trabalho, né, no próximo sábado. E a gente vinha conversando exatamente sobre essa necessidade. É preciso que tenhamos um código de processo coletivo. Porque, por enquanto, os debates e as divergências na jurisprudência e na doutrina são muito grandes. E a gente tem uma dificuldade muito grande de ser analítico, de ser seguro nas opiniões e nas lições, exatamente porque as opiniões são muito divergentes. E nem sempre, como a gente não tem um código em si, o microsistema de processo coletivo nos deixa em situações bastante conflituosas a respeito de se aplica uma norma, se aplica o CDC, se aplica a lei específica. Né? Vocês lembram, acho que foi até na nossa primeira aula, que a gente falou das fontes do processo coletivo, do microsistema de processo coletivo. E talvez esse tema, coisa julgada, seja o tema mais polêmico. Seja o tema que nos traz uma dificuldade maior para firmar bases seguras. Vocês vão ver no sábado que vem que boa parte dos grandes debates que a gente vai ter, ou dos grandes debates que a gente vai trazer, respeito a essa questão, tramitam ao redor da coisa julgada, né, dos efeitos da coisa julgada. Mas enfim, como a gente tem feito normalmente, antes de trazer as diferenças do processo coletivo, é necessário dar uma pequena introdução sobre o assunto, relembrar alguns elementos. E sobre a coisa julgada, a gente associa esse tema à imutabilidade de uma decisão judicial. A possibilidade, a eficácia de uma decisão para alterar a esfera jurídica de forma definitiva das pessoas que são por ela atingidas e para se tornar imutável, a impossibilidade de ser rediscutida. E aí a gente tem tradicionalmente a coisa julgada formal, que é essa imutabilidade no âmbito interno, né, se chama preclusão máxima, a impossibilidade de se discutir a matéria dentro de um processo, porque ali não cabem mais recursos, porque ali já houve trânsito em julgado. E a gente tem também a chamada coisa julgada material, que é a indiscutibilidade exoprocessual, a impossibilidade de rediscutir uma matéria que já foi decidida. Quando uma determinada situação jurídica é resolvida através de um processo judicial, não se pode promover uma nova ação com o mesmo objeto. Inclusive, no artigo 485, inciso 5 do CPC, uma das causas de extinção do processo sem resolução de mérito é exatamente se verificar que sobre aquela questão há coisa julgada. Certo? Então, respeita a isonomia, respeita a segurança jurídica, protege a estabilidade das relações. Tanto a preclusão quanto a coisa julgada são institutos indispensáveis ao processo. Da mesma forma, dentro do processo coletivo. Certo? Para que a gente compreenda bem, é necessário relembrar 3 elementos. 2 deles dizem respeito aos limites da coisa julgada. Quando a gente estuda a coisa julgada, a gente estuda que há 2 limites específicos, né, que são os limites subjetivos e os limites objetivos. Os limites subjetivos, eles se referem aos sujeitos que são atingidos pela coisa julgada. A regra no processo individual é que a coisa julgada ela seja interparte. Ou seja, a coisa julgada só atinge os sujeitos que titularizam aquela relação processual. Por exemplo,
Se eu proponho uma ação contra você, cobrando determinada dívida, a coisa julgada na nossa ação individual, ela somente vai nos atingir, certo? Isso é a regra geral do CPC e está no artigo 506 do Código. Existem algumas exceções. É possível que a coisa julgada ela atinja terceiros para beneficiar, não é? É o caso em que se promove uma ação de cobrança contra um legitimado solidário, no caso de obrigação solidária. É possível que eu promova a ação de cobrança somente contra um dos devedores solidários. Nesse caso, se a minha ação for julgada improcedente, essa coisa julgada vai me beneficiar todos os demais devedores solidários, porque vai atestar ali, por qualquer razão, que eu não tenho direito ao adimplemento, ou porque foi excepcionado, uma exceção de contrato não cumprido, ou porque se apresentou uma exceção de pagamento, uma exceção de confusão, enfim. A coisa julgada nesse caso ela pode vir a beneficiar terceiros. Essa é a regra. A regra é que a coisa julgada ela produz a eficácia subjetiva inter partes, entre as partes do processo originário. Outra forma de se reconhecer a eficácia subjetiva da coisa julgada é a chamada coisa julgada ultra partes, certo? A coisa julgada ultra partes, ela incide quando a coisa julgada dentro de um processo ela atinge a esfera jurídica de terceiros determinados. Ou seja, você sabe quais são os terceiros, em virtude daquela relação jurídica processual que se forma, que serão atingidos pelas eficácias da coisa julgada. Apesar dessa eficácia ultra partes ser excepcional, ela ocorre dentro do processo individual em todas as causas em que você verifica, em que você possui um substituto processual, um legitimado extraordinário. Então, sempre que no processo individual você tenha um legitimado extraordinário atuando, você vai ter eficácia ultra partes, porque aquela decisão proferida no processo em que o legitimado extraordinário é parte, ela atinge a esfera de direitos dos substituídos. Lembrem, eu já disse isso quando a gente tratou da legitimidade para a ação coletiva, que a substituição processual ou legitimidade extraordinária é quando um terceiro atua em nome próprio, protegendo interesse alheio. Então esse interesse alheio ele é atingido pela coisa julgada no processo em que a parte processual é o substituto, é o legitimado extraordinário. Então a gente tem esse regime da coisa julgada ultra parte. E lembre-se que um detalhe importante, até para que a gente entenda a próxima técnica, é que a coisa julgada ultra partes, ela atinge pessoas determinadas. Pessoas que eu já tenho como identificar desde logo, desde o início. O substituto processual, o legitimado extraordinário, ele já atua defendendo interesse alheio de pessoas conhecidas. Certo? Bom, e a terceira forma, não é, de abrangência subjetiva da coisa julgada é chamada coisa julgada erga omnes, certo? A coisa julgada erga omnes ela é a mais ampla possível. Ela atinge a todos, independente se você é titular de um grupo, independente se atua ali no processo substituto processual. É um regime processual de coisa julgada em que todos nós, toda a sociedade, é atingida pela prestação de atividade jurisdicional. Então, a coisa julgada erga omnes, ela é diferente da coisa julgada da eficácia subjetiva ultra partes, porque ela não atinge só alguns outros sujeitos. Na verdade, ela atinge todas as pessoas. Todas as pessoas que estão sob o âmbito de jurisdição daquele juízo, elas se submetem. A gente conhece alguns casos bem comentados de coisa julgada com eficácia erga omnes nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, né?
a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADPF, não é, a arguição de descobrimento de preceito fundamental, são ações em que a eficácia subjetiva da coisa julgada é erga omnes, porque atinge a todos. Certo? Então a gente tem esses 3 regimes de eficácia subjetiva da coisa julgada. A regra, né, que é a coisa julgada inter partes, a exceção, que é a coisa julgada ultra partes, e esse terceiro regime, que é a coisa julgada erga omnes. Beleza? Bom, outro ponto também sobre os limites da coisa julgada diz respeito aos limites objetivos da coisa julgada. Ou seja, quais são os elementos da decisão que são atingidos pela imutabilidade da coisa julgada. Tradicionalmente, e essa lição se mantém, o que faz coisa julgada é o que está expressamente decidido na causa. É aquilo que faz parte do dispositivo da decisão jurisdicional. É aquilo que faz parte do dispositivo da sentença. E esse tema, regulado no artigo 503 do Código, ele é interessante porque o novo CPC consagra a possibilidade de recair coisa julgada sobre fundamentos, não é? Mas sobre os fundamentos da decisão, sobre ratio decidendi, mas para isso você precisa preencher os requisitos do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 503, que não é objeto agora do nosso debate. Esse tema tem íntima relação com aquilo que eu havia dito no bloco anterior sobre a possibilidade de controle de constitucionalidade dentro das ações coletivas. Por que é possível o controle de constitucionalidade difuso ou o controle de constitucionalidade incidenter tantum dentro de uma ação coletiva? Porque esse controle de constitucionalidade ele é feito na fundamentação da decisão. Ele é um controle de constitucionalidade que essa decisão não vem para o dispositivo. O órgão judicial ele não tem competência, óbvio, salvo se trata do Supremo Tribunal Federal. Mas ele não tem competência para, de forma definitiva, julgar a respeito da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de uma norma jurídica. Certo? Então, a gente permite que haja controle incidental de inconstitucionalidade dentro do processo coletivo, por isso, porque o controle de constitucionalidade ele serve como fundamento da decisão final. Ele é feito incidenter tanto, de maneira difusa, ele não vincula, ele não é apto a extinguir da ordem jurídica aquela norma tida por inconstitucional ou firmar definitivamente a constitucionalidade da norma tida por constitucional na fundamentação da decisão. Certo? Então, a gente tem essa questão dos limites objetivos da coisa julgada material que respeita ao objeto de decisão atingido pela coisa julgada. E que a gente pode dizer de uma forma ampla, e aí mais uma vez, sem entrar em detalhes sobre isso, é que o que é atingido pela coisa julgada é o objeto da decisão expressamente decidido lá no seu dispositivo. Beleza? Bom, existe também um terceiro elemento que é de suma importância para a gente compreender bem a coisa, quer dizer, se é que é possível compreender bem a coisa julgada dentro do processo coletivo, que são os modos de produção da coisa julgada. Os modos de produção da coisa julgada. A coisa julgada ela pode se produzir de 3 formas, e é importante que eu diga desde logo, porque isso faz parte de muitos debates a respeito do processo coletivo, que a forma de produção da coisa julgada dentro do processo decorre eminentemente de uma opção legislativa. O legislador, diante do caso concreto, diante até do próprio direito material tutelado na causa, ele decide, ele traz na lei a forma de produção da coisa julgada. E é preciso que a gente identifique pelo menos 3 formas de produção, 3 modos de produção da coisa julgada. O primeiro deles é o mais tradicional, o mais comum, que é o que a gente tem no nosso processo individual,
é chamado de coisa julgada pró et contra. Pró e contra. O que isso quer dizer com isso? É que a decisão no processo judicial ela se torna imutável e indiscutível independente do seu resultado. Independente do seu resultado. O que nos parece, de certa forma, muito óbvio. Veja, se você propõe uma ação, se eu proponho uma ação contra você e perco, os efeitos daquela coisa julgada nos atingem, independentemente do resultado. Me atinge por uma situação negativa, eu perdi a causa, não posso repropor essa causa. E você, réu, vencedor, tem a seu favor uma situação jurídica subjetiva. Já existe uma manifestação jurisdicional dando conta de que você tinha razão naquele caso, você tem coisa julgada produzida a seu favor. Então, nessa hipótese, a coisa julgada pró e contra é a regra geral. Okay? É a regra geral que é a nossa ordem jurídica. Independente do resultado da decisão, a coisa julgada se produz. E uma vez decidido o mérito da causa, não se admite sua repropositura. A segunda forma, o segundo modo de produção da coisa julgada é chamado de coisa julgada secundum eventum litis. Ou seja, a coisa julgada se produz segundo os resultados da causa, a depender do resultado da causa. O legislador, nesse caso, ele vai decidir que somente haverá coisa julgada a depender do resultado da demanda. A depender da procedência ou da improcedência da demanda é que se reconhecerá a eficácia de coisa julgada aquela decisão judicial proferida. Certo? A gente vai, no próximo bloco, ver que no processo coletivo essa eficácia secundum eventum litis, na tutela dos direitos individuais homogêneos, significa que os sujeitos individuais, os indivíduos, somente são atingidos pela coisa julgada quando há a procedência da demanda. Não é? Porque é uma opção legislativa. O legislador, diante da tutela do direito, no caso concreto, ele opina por dizer, olha, nesse caso aqui, na tutela desse direito material, você só vai impedir a repropositura da causa, só vai reconhecer a coisa julgada se a ação for julgada procedente ou improcedente. É possível que haja essa maleabilidade na escolha do legislador. Né? Que é o que se diz. É a produção da coisa julgada, o modo de produção da coisa julgada, secundum eventum litis. Por último, há um terceiro modo de produção da coisa julgada, que é chamado de coisa julgada secundum eventum probationis. Ou seja, é a coisa julgada segundo a aptidão de provar, ou segundo as provas produzidas no processo. Na verdade, e o que se diz de forma geral, é que esse terceiro modo de produção, ele pode ser tido como uma subespécie do primeiro. Uma subespécie da coisa julgada pró e contra. Por quê? Porque esse terceiro modo, ou esse submodo da coisa julgada pró e contra, ele exige, para que se forme a coisa julgada, que haja instrução suficiente ao convencimento. Quando o legislador decide que em determinada causa haverá coisa julgada secundum eventum probationis, o que ele está nos dizendo é, olha, diante das nuances desse procedimento, ou diante das nuances dessa situação jurídica material, somente haverá coisa julgada se houver esgotamento da prova. Se todas as provas que podem ser produzidas no processo forem produzidas, se houver a aplicação da boa técnica processual, se o magistrado se convencer inteiramente sobre a procedência ou sobre a improcedência do pedido. Mas, como vocês sabem, dentro do processo individual, o ônus de provar cabe ao autor. O autor deve provar os fatos constitutivos. Né? Da mesma forma, como o autor prova os fatos constitutivos, quando você apresenta defesa indireta, ou seja, quando você alega fatos impeditivos, extintivos ou modificativos,
esses fatos impeditivos, extintivos e modificativos devem ser provados pelo réu. A gente estuda isso lá no processo individual, né? É o estudo do ônus da prova. Quem deve se desincumbir do ônus de provar? E esse sistema de coisa julgada, segundo o evento probationis, ele altera um pouco esse regime do processo individual. Porque se no processo individual, se o autor não se desincumbe no ônus de provar, se o autor não consegue provar, ele vai ter contra si uma sentença de improcedência. Ora, eu alego um fato constitutivo e não consigo prová-lo. Eu vou ter contra mim uma sentença de improcedência do pedido. Todas as razões que eu poderia ter arguído e deixei de arguir, todas as provas que eu poderia ter produzido e deixei de produzir, elas são tidas como alegadas, como produzidas e rejeitadas. E eu tenho um julgamento de improcedência. E eu sofro com a coisa julgada contrária a mim. Isso é a regra do processo individual. É a regra geral daquele modo de produção que eu chamei de pró e contra. Nessa coisa julgada, nesse modo de produção da coisa julgada, segundo um evento probationis, o que eu tenho é o seguinte: olha, se o juízo de improcedência da demanda decorre do não esgotamento probatório, ou seja, se o juízo de improcedência decorre da incompletude da instrução, eu não tenho coisa julgada. Eu não tenho coisa julgada. É o que existe, por exemplo, dentro do mandado de segurança, no regime do mandado de segurança. No regime do mandado de segurança, se a improcedência se deve à impossibilidade de comprovação documental das suas alegações, não haverá coisa julgada. Mas por que é que se diz, ou por que é que se defende, alguns doutrinadores defendem, que essa coisa julgada pró e contra, na verdade, ela é um desdobramento, ou uma subespécie da coisa julgada pró e contra, não é? Essa coisa julgada segundo o eventum probationis. Por que ela é uma subespécie da coisa julgada pró e contra? Porque se houver instrução completa, se todas as provas forem produzidas, haverá coisa julgada pela procedência e pela improcedência. Ou seja, você tem que fazer dois juízos. Foi procedente? Se foi procedente, se o juiz julgou procedente a demanda, é óbvio que ele se convenceu do direito arguido pelo autor em virtude das provas trazidas. Então, para ele, magistrado, aquela prova foi suficiente. Houve instrução aprofundada, houve esgotamento da prova, da instrução. Então, a gente supera essa fase a respeito do juízo de ter havido ou não prova, porque a gente sabe que se foi procedente é porque houve convencimento. Se foi procedente é porque o juiz se convenceu de que a instrução foi boa. Tendo a instrução sido boa e a causa julgada procedente, ela vai vincular todas as partes. Haverá coisa julgada. Por outro lado, o juízo de improcedência é um pouco diferente, porque o juízo de improcedência pode ser de duas espécies diferentes. É possível que o magistrado julgue improcedente uma demanda porque, de fato, a prova foi produzida, houve instrução e ele, ao fim e ao cabo, se convenceu de que o autor não tinha direito, ou pode ser que o julgamento improcedente se dê porque o autor não se desincumbiu do ônus de provar. E é nessa diferença que a gente se preocupa quando a gente fala de coisas julgadas segundo um evento probationis. Veja, se a improcedência da causa se dá porque o autor não produziu prova, ou seja, porque a instrução foi deficiente, no sistema de coisas julgadas segundo um eventum probationis, não haverá produção de coisa julgada material. Ou seja, o autor não produziu prova, o autor produziu prova de maneira deficiente. A causa foi julgada improcedente, por ausência de prova. Não se produz coisa julgada,
é possível repropor a ação. Por outro lado, ainda que eu tenha um regime de coisa julgada, secundum eventum probationis. Houve produção de prova, a instrução foi completa. E depois de toda a instrução e de todo o debate processual, o magistrado se convence que o autor não tem o direito pleiteado, que o autor não é titular da situação jurídica pleiteada. Em hipótese como essa, o juiz, convencido da improcedência da demanda, extingue o processo por sentença de improcedência e aí sim haverá coisa julgada. Haverá coisa julgada que vai atingir o autor para desfavorecê-lo e atingir o réu para favorecê-lo. Certo? Por isso que o regime de coisa julgada secundum eventum probationis, ele é tido como um desdobramento do pró e contra. Porque, de fato, esse julgamento pode ser pró e contra. Esse julgamento pode vincular ambos os sujeitos do processo para vencer ou para perder. Mas com uma condição. Desde que a instrução seja completa. Desde que haja esgotamento da prova. Certo? Encerrada essa introdução, essa pequena revisão sobre coisa julgada, no próximo bloco a gente fala especificamente de todos esses conceitos analisados dentro do processo coletivo. Beleza? Até lá!